Quando é que um despedimento é considerado injusto e ilegal? Imagine a seguinte situação. Um trabalhador chega ao serviço normalmente e recebe uma carta dizendo que está despedido com efeitos imediatos, sem processo disciplinar, sem justificações, sem direito à defesa. A pergunta é: esse despedimento é legal? Neste vídeo, vou explicar quais são as situações, segundo a Lei do Trabalho, que o despedimento é considerado ilícito e sem justa causa. Se você é gestor de recursos humanos, empregador ou auxiliar administrativo, entender isto pode evitar um processo judicial caro e danos reputacionais sérios para a sua empresa. E se é a primeira vez neste canal, eu sou Valdez Beleza, advogado especializado em Direito do Trabalho e Compliance Laboral e apoio empresas a transformar riscos laborais em decisões estratégicas seguras. Antes de entrarmos nos casos concretos, precisamos compreender um princípio fundamental. A empresa não pode simplesmente decidir despedir alguém porque quer. O despedimento é legal e válido quando existe justa causa e quando é respeitado o procedimento legal previsto na Lei do Trabalho. Se estes elementos não existem, o despedimento pode ser considerado ilícito e sem justa causa. Vamos então considerar alguns cenários comuns de despedimento ilícito. O primeiro cenário é quando a empresa decide despedir um trabalhador sem instaurar um processo disciplinar. No nosso sistema jurídico laboral moçambicano, o processo disciplinar é o mecanismo que garante o direito de defesa do trabalhador, que denominamos como princípio do contraditório. Ou seja, o trabalhador tem direito de conhecer as acusações que lhe são imputadas, responder às referidas acusações, apresentar provas ou requerer diligências de prova. Quando uma empresa simplesmente comunica o despedimento sem instaurar um processo disciplinar, a consequência legal é o mesmo despedimento ser declarado nulo e ilícito. Outro cenário muito comum é o despedimento do trabalhador como forma de retaliação. Por exemplo, um trabalhador apresenta uma queixa contra a empresa junto ao Ministério do Trabalho ou reclama seus direitos como horas extraordinárias, férias, pagamento de salários em atraso. O trabalhador não cometeu qualquer infração disciplinar, mas a empresa decide despedir esse mesmo trabalhador como forma de punição. Esse despedimento pode ser considerado ilegal. Por quê? Porque o trabalhador não pode ser penalizado por exercer seus direitos legitimamente consagrados na Lei do Trabalho. Mesmo tendo sido instaurado um processo disciplinar, muitas empresas acabam sendo condenadas justamente porque não conseguem provar que o despedimento teve uma causa legítima. Outro cenário comum de despedimento ilegal é quando o motivo é discriminatório. A Lei do Trabalho proíbe despedimentos baseados em fatores como sexo, raça, religião, filiação sindical, uma opinião política, o estado civil ou gravidez. Imagine o seguinte exemplo. Uma trabalhadora comunica à empresa que está grávida. Pouco tempo depois, a empresa despedir essa mesma trabalhadora alegando reorganização interna. Se ficar demonstrado que o verdadeiro motivo foi o fato da trabalhadora ter comunicado a sua gravidez, o despedimento é ilegal. Nestes casos, os tribunais costumam ser particularmente rigorosos quanto ao abuso do poder disciplinar por parte do empregador. Mesmo quando existe um processo disciplinar, o despedimento ainda pode ser considerado ilegal. E por quê? Porque não basta acusar o trabalhador. A empresa precisa provar que o mesmo trabalhador cometeu uma infração disciplinar. A infração disciplinar precisa ser grave e suficiente para justificar o despedimento. Caso contrário, o tribunal pode concluir que a sanção foi desproporcional. Por exemplo, um erro pontual de um trabalhador sem histórico disciplinar dificilmente justifica um despedimento imediato. Neste caso, a sanção adequada poderia ser uma repreensão registrada, uma multa ou suspensão, e não o despedimento. Quando a empresa aplica diretamente a sanção máxima, os tribunais muitas vezes entendem que houve uma desproporcionalidade
entre a infração cometida e a sanção aplicada e, consequentemente, considera-se um despedimento ilícito e sem justa causa. Portanto, como vimos neste vídeo, um despedimento pode ser automaticamente ilegal quando não existe um processo disciplinar, o motivo é discriminatório, existe retaliação contra o trabalhador ou quando a empresa não consegue provar a justa causa. E a verdade é esta: muitos conflitos laborais nas empresas começam exatamente aqui. É não conhecer os procedimentos legais para a condução de um processo disciplinar e a aplicação da sanção disciplinar de despedimento com justa causa. É exatamente por isso que, no curso Legislação Laboral para Gestores de Recursos Humanos, ensino de forma prática como conduzir um processo disciplinar corretamente, como evitar despedimentos ilegais e como aplicar corretamente a nova Lei do Trabalho. A nova turma do curso inicia no dia 4 de maio de 2026 e as inscrições abrem no dia 23 de abril. E desta vez, o curso será em formato híbrido, presencial e online. Se você trabalha na área de recursos humanos, gestão ou administração de empresas, este é um conhecimento que pode evitar muitos problemas jurídicos para a sua empresa. Fique atento às inscrições e nos vemos no próximo vídeo.